Vamos nos colocar em pé, em reverência à palavra do Senhor, e vamos abrir em Gálatas capítulo 3, na carta do apóstolo Paulo para a igreja, lá na Galácia, capítulo 3. Eu quero ler com os irmãos versículos 13 e 14. Gálatas 3, 13 e 14. Amém? Todos acharam? Está escrito assim: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo, e para que pela fé nós recebamos a promessa do Espírito. Amém? Vamos orar. Senhor Jesus, nós estamos aqui, Senhor, diante da Tua palavra, Pai. E nós sabemos, ó Pai, que ela é poderosa para o Senhor falar conosco, Senhor, e não somente falar, para transformar o nosso ser, para nos abençoar, para nos fortalecer, para nos renovar e nos vivificar. Que o Teu Espírito Santo tenha toda a liberdade de fazer aquilo que o Senhor já tem, Senhor, preparado sobre as nossas vidas, ó Pai, através desta palavra. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém? Os irmãos podem se assentar. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. Cristo nos resgatou. Amém? O Senhor Jesus nos resgatou. E quando a palavra de Deus diz que Ele se fez maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, que significa que Cristo assumiu o nosso lugar na cruz. Às vezes a gente olha para a vida do Senhor Jesus, olha para o seu sacrifício, olha para aquilo que aconteceu, e muitas vezes nós não temos o entendimento do porquê que Deus fez isso, porquê que Deus permitiu, porquê que o Senhor Jesus foi morto daquela maneira. Será que foi a crueldade dos romanos? Será que foi a traição de Judas, dos judeus? O que levou o Senhor Jesus a morrer naquele lugar? Simplesmente assumir o nosso lugar. Houve ódio, houve traição, houve injustiça, mas o principal propósito é a nossa salvação. Amém? Nós nunca podemos esquecer isso, porque eu quero voltar com você um pouquinho para Romanos capítulo 6. Volta umas folhinhas, Romanos capítulo 6. Olha o que a palavra de Deus declara. Romanos capítulo 6, versículo 23. Está escrito assim: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, o nosso Senhor. O salário do pecado é o quê? A morte. Nós estávamos condenados. E se você voltar ainda mais um pouquinho para Romanos capítulo 3, versículo 23, Paulo vai dizer assim: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Todos pecaram, sem distinção. O único que pisou nesta terra e que não cometeu pecado foi o Senhor Jesus. Aí você pode dizer para mim: mas pastor, aquele bebê que estava no ventre da mãe, que foi abortado, foi assassinado, ou que por um acidente ou uma causa natural, ele acabou morrendo, ele nem chegou, vamos dizer assim, a sair da barriga da mãe, mas ele já carrega sobre ele o pecado original de Adão.
mesmo aquele bebê, sem Jesus, não há salvação para ele. A salvação é somente através do Senhor Jesus Cristo. Amém? O salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. E glória a Deus que Cristo nos resgatou da maldição da lei. Aleluia! Fazendo-se Ele maldição no nosso lugar. Todo o sofrimento do Senhor Jesus na cruz, antecedendo ali nos seus açoites, seu espancamento, naquele momento que ele foi ali espancado pelos judeus, depois espancado pelos romanos, até o momento em que ele morre na cruz, tudo aquilo é consequência do nosso pecado. Era aquilo que nós merecíamos. Se Deus fosse nos tratar segundo os nossos pecados, se Deus fosse dar aquilo que a gente merece, nós merecíamos aquilo. Mas o Salmo 103, ele vai dizer que Deus não nos tratou segundo os nossos pecados, nem nos retribuiu segundo as nossas iniquidades. E por que Deus não fez isso? Porque Deus abriu uma exceção e falou, não, eu vou escolher algumas pessoas que eu gosto mais delas, então nelas eu não vou derramar a minha ira. Não, é por causa de Jesus, aleluia, porque nós cremos no Senhor Jesus, e a partir do momento que nós cremos no Senhor Jesus Cristo, nós somos salvos. Salvos do que, irmão? Do inferno. Salvos da ira de Deus, salvos da condenação eterna. Então o Senhor Jesus fez uma obra, e o principal beneficiário desta obra somos nós. Somos nós os principais beneficiários da obra do Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário. Ele se tornou maldição por nós na cruz do Calvário. A palavra de Deus diz, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Então, o Senhor Jesus se tornou maldito para nos fazer benditos. O Senhor Jesus se tornou maldito para nos fazer benditos. Olha o que está escrito aí no versículo 9. De sorte que os que são da fé são benditos com o crente Abraão. Nós recebemos bênçãos através do Senhor Jesus Cristo. Não é só a salvação. Se fosse só a salvação, seria mais do que suficiente. Não é verdade? Você ter a certeza de que quando você morrer, você vai para o céu e não vai para o inferno, só isso já seria suficiente. Mas a Bíblia diz que bênçãos mais vêm sobre a nossa vida. Toda sorte de bênçãos, a palavra de Deus vai dizer, o Senhor nos abençoou com toda sorte de bênçãos. É bênção na saúde, é bênção na família, é bênção no trabalho, é bênção no ministério, bênção em todas as áreas da nossa vida. Somos benditos em Cristo Jesus. Somos abençoados por Cristo Jesus, aleluia. Somos uma bênção. Quando Deus diz para Abraão, sê tu uma bênção. Deus não diz para Abraão, corre atrás das bênçãos. Deus diz para Abraão, sê tu uma bênção. O que é isso, irmão? Você vai ver que quando ele chega ali no meio dos filisteus, o rei Abimeleque quer fazer um pacto com ele. Por quê? Porque Abimeleque diz, olha, nós temos visto que você é abençoado, você é uma bênção no nosso meio. Quando ele vai comprar lá o pedaço do campo para sepultar, quando Sara morre, o que ali aqueles homens que estavam naquele lugar disseram para ele? Nós temos visto que você é como um príncipe de Deus entre nós. Então nós não somente somos abençoados, mas nós nos tornamos bênção. Nós somos bênção por causa do Senhor Jesus Cristo, amém? Você é bênção para a sua família, você é bênção no seu lar, você é bênção no seu trabalho, você é bênção no mercado, aonde quer que você está, você é bênção. Amém? Por que nós somos bênçãos, pastor? Porque há um cuidado de Deus sobre as nossas vidas, há um favor de Deus sobre nós. A palavra de Deus diz que Ele dá ordens aos seus anjos a nosso respeito. Quando você entra num lugar, você traz a bênção de Deus naquele lugar. O que Deus diz para Josué? Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado. Irmão, nunca esqueça disso. Qualquer lugar que você chegar, a bênção de Deus chega com você. Qualquer lugar que você entrar, meu irmão, a bênção de Deus entra com você. Por quê? Porque você não está sozinho, Deus está com você.
Deus está com você. Ele não diz que Ele faz morada dentro de nós? Ele faz morada dentro de nós, irmãos. E se Ele faz morada dentro de nós, aonde nós estamos, a presença de Deus nos acompanha. Aleluia! Ela está conosco. O diabo anda ao nosso derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Mas a Bíblia diz que existe um maior do que ele dentro de nós. Aquele que é maior do que o diabo, aquele que é maior que os demônios, que os principados e que as potestades, está dentro de nós. E Satanás sabe. Satanás não tenta adivinhar quem é crente e quem não é crente. Ele sabe quem é crente. Porque ele enxerga, aleluia, o Espírito Santo de Deus na tua vida. Quando ele olha para você, ele vê Deus na tua vida. Não sei se você já passou por isso. Às vezes, já aconteceu comigo algumas vezes. Está num lugar, de repente alguém vem xingando, falando palavrão, olhando para mim com raiva. Fala, meu Deus, o que está acontecendo? Nunca vi essa pessoa na minha vida. Por que ela está olhando para mim, me xingando, falando tanto? Eu já sei. É o diabo que está na vida dela, não é ela. Mas é o diabo que está na vida dela, que está incomodado com a presença de Deus que está na minha vida. Aleluia! Porque ele sabe que aquele que é maior está ali, aleluia, está dentro de mim, faz a diferença na minha vida. Então não precisa andar com medo, irmão. Deus está com a gente. A gente tem que ser prudente, é lógico, você vai ser prudente no seu caminhar, você vai ser prudente nas coisas, mas saiba que há uma presença gloriosa e poderosa na tua vida, aleluia. Deus Todo-Poderoso faz morada dentro de você, Ele te acompanha, aleluia. O que diz o Salmo? De dia o sol não te molestará, nem de noite a lua, ele será como a tua sombra à tua direita. Não temerás espanto noturno, nem seta que voa de dia, nem mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão à tua direita, 10.000, à tua esquerda, e tu não serás, acho que eu troquei os lados aí, mas não tem problema. Nós não seremos atingidos. Por quê, irmão? Porque nós somos melhor do que os outros? Não, porque há um Deus na nossa vida, todo poderoso, todo majestoso, aleluia, que está sobre nós, aleluia, nos guardando, nos protegendo, nos amparando. Pode nos jogar na cova dos leões, mas o nosso Deus apaga a força do fogo. Pode nos jogar lá na fornalha de fogo ardente, pode nos jogar na cova dos leões, ele tapa a boca do leão, ele apaga a força do fogo, aleluia. Ele tem poder sobre todas as coisas, aleluia. Então nós somos benditos em Cristo Jesus, aleluia. E o que mais que ele continua falando ali? Versículo 14, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo. Ele nos trouxe para a sua família. Ele nos trouxe para dentro da sua família. Ele nos colocou dentro da sua geração. Olha o que diz o verso 26 aí do capítulo 3. Porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, já vos revestistes de Cristo. Irmão, pensa bem. Quando você olha para um soldado, como é que você sabe que ele é soldado? Se você não conhecer ele, se você vê uma pessoa na rua que você nunca viu na sua vida, como é que você sabe se ela é soldado ou não? Se ele estiver vestido como civil, você não sabe. Se ele não tirar a identidade dele lá da carteira, você não sabe. Mas se ele estiver fardado, ele não precisa dizer que ele é um soldado. Se ele estiver fardado, ele não precisa dizer que ele é um policial. Você vai olhar para ele, você vai automaticamente identificar que ele é um soldado ou que ele é um policial. Porque ele está revestido. Aqui, diz aqui, ó, todos quantos fostes batizados em Cristo, já vos revestistes de Cristo. Você pode até não estar vendo, mas os demônios olham para você e veem um revestimento. Aleluia! Você pode até não estar vendo, mas o diabo olha para você e vê um revestimento. Você pode até não estar vendo, mas os anjos olham e veem um revestimento. Aleluia! Ali vai um servo de Deus, ali vai uma serva de Deus, ali vai um filho de Deus. Estamos revestidos espiritualmente de quem? Não é de qualquer um, não, é de Cristo. Estamos revestidos de Cristo Jesus. Amém?
Ele continua dizendo, nisto não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Isso é a igreja, aleluia. Não importa a minha origem, não importa de onde a minha família veio, não importa qual é a genética que corre no meu sangue, não importa se eu sou rico, se eu sou pobre, não importa se eu estudei ou se eu não estudei, em Cristo Jesus nós somos um. Cristo Jesus nós somos um. Por isso, irmãos, que a gente tem que ficar atento com algumas coisas que acontecem na igreja aí, que não é de Deus não, né? E nem aí tinha uma igreja que tinha uma área VIP ali, para quem era rico era famoso, ficar separado lá. Não, isso aí não é de Deus não, irmão. Nós somos um em Cristo Jesus. Né? E outra coisa errada também é quem vê uma pessoa rica dentro da igreja e quer ir lá tirar foto com a pessoa. A igreja não é lugar para isso também, né? Para tietagem, né? A pessoa também tem que ter um simancol, né? Tem que ter um simancol para você não tietar e tem que ter um simancol do outro para não achar que é melhor do que ninguém. Porque na igreja, irmão, nós somos um. A igreja é diferente. Amém? Eu vi um pastor testemunhando que ele foi pregar num lugar e quando ele chegou tinha um irmão lá, auxiliou ele para estacionar, que cuidou do estacionamento, que conduziu ele até a igreja, apresentou para o outro obreiro e falou, irmão, agora eu vou voltar lá para o meu lugar, lá no estacionamento, lá e tal. Aí depois esse pastor foi elogiar para o pastor da igreja, nossa, aquele obreiro lá é uma bênção, né? Falou, é o juiz da cidade. O juiz da cidade falou, é que aqui na igreja nós todos somos iguais. Ele quer servir a Deus, então ele vai começar como qualquer um. É assim que tem que ser o evangelho, irmão. Não importa quem a pessoa é no mundo, entrou na igreja, servo de Deus igual a todo mundo. É servo de Deus igual a todo mundo. Precisa aprender de novo. Ele pode ser juiz lá fora, mas aqui dentro ele tem que aprender. Ele pode ser quem ele for lá fora. Pode ser um médico, um engenheiro, pode ser um piloto de avião. Aqui dentro é igreja, aqui é diferente. Aqui é reino de Deus, aleluia. E todos nós aqui somos iguais, aleluia. E ele diz no versículo 9, se sois de Cristo, então sois o que, irmãos? Descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Irmão, pode ser que teu pai morreu e não te deixou uma herança. Pode ser que você não tenha expectativa de grandes coisas nesta terra. Mas o teu Deus te tornou herdeiro de um reino celestial. Aleluia! O Senhor Jesus vai nos fazer herdar uma coisa muito maior do que a humanidade já viu. A humanidade não conhece, a humanidade não viu aquilo que Deus tem preparado para nós. O mundo pode nos desprezar, mas somos herdeiros da promessa de Deus. Aleluia! Somos a descendência de Abraão pela fé. Aleluia! Deus disse um dia para Abraão, a tua descendência sai da tua tenda, olha para o céu, que Abraão estava ali preocupado se ele ia ter um filho ou não. Deus disse, vem para fora, olha aqui, olha para esse céu estrelado, aleluia. Irmãos, eu não sei se você já teve oportunidade de estar num lugar que você vê muitas estrelas. Uma das coisas assim, que eu, sinceramente, não é puxando a sardinha porque eu morei lá não. Eu nunca vi um céu tão estrelado como o do Rio Grande do Sul. Até hoje, eu nunca vi. Eu nunca vi, principalmente onde meu irmão mora, o Esdras, lá em Augusto Pestana. À noite você olha para o céu, irmão, parece um monte de LED, assim, um monte, é muita estrela, é muita coisa. Você olha, para onde você olha, você não vê uma estrelinha aqui, outra lá, não, você vê estrelas, onde você olha, você vai olhando, você fica assim de boca aberta. Nós somos herdeiros de um reino celestial. Muito maior do que qualquer coisa. Abraão olhou para aquele céu e Deus disse, assim será a tua descendência. E se você creu em Jesus, você é descendência de Abraão. Você é cumprimento da promessa de Deus para Abraão. Quando você chegar no céu, Deus vai dizer, mais um Abraão, aleluia, mais um filho chegando, mais uma filha chegando, aleluia, mais um descendente chegando, porque os que são da fé são descendência de Abraão, aleluia. Tem o nome de Deus em nós, mas tem o nome de Abraão em nós também. Nós temos um pai na fé, aleluia. Temos alguém que creu muito antes de nós em Cristo Jesus e que a sua fé hoje nos abençoa, aleluia. E a sua fé hoje faz diferença na nossa vida, aleluia. Oh, glória a Deus. Olha o que diz em Efésios, vai um pouquinho mais para frente, Efésios capítulo 2.
Olha que Paulo diz para a igreja de Éfeso, versículo 11 em diante. Ele diz assim: portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, eram gentios na carne e chamados incircuncisão, pelos que na carne se chamam circuncisão, feita pelas mãos dos homens. Se você for conversar com o judeu olha para você com barreira. Você é gentil, você não é judeu. Ele é descendente de Abraão, mas você não é. Ele não vai sentar na mesma mesa que você para comer, não. Porque para o judeu, lembra de Pedro? Quando ele vai na casa de Cornélio, quando ele volta, os outros estão tudo escandalizados com ele. Você entrou na casa de um gentil, você comeu com um gentil. Mas, o que a palavra de Deus diz aqui? Versículo 12, naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos aos concertos da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo, mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, derribando a parede de separação que estava no meio, na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos que consistia em ordenanças para criar em si mesmo, dos dois, um novo homem, fazendo a paz, e pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com elas inimizades. E vindo ele, evangelizou a paz a vós que estáveis longe e aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito, assim que já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina, na qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo do Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Aleluia! Concidadãos dos santos, somos da família de Deus. O que isso significa, pastor? Você tem uma pátria agora, celestial. Você é brasileiro? É. Você tem o passaporte brasileiro? Se você precisar sair daqui, você precisa do teu passaporte. Teu passaporte vai te identificar no mundo inteiro, da onde você é. Sou brasileiro. Então, se eu estiver lá na China, quando eu chegar lá, as autoridades da China vão saber que eu sou brasileiro, porque eu tenho um passaporte que me identifica. Se eu for no Japão, qualquer país do mundo que eu for, fora do Brasil, eu preciso ter um passaporte para me identificar como brasileiro. Aleluia! Nós somos cidadãos dos céus. Aleluia! Tem um endereço para nós na glória celestial. Aleluia! O dia que nós partirmos para a eternidade. Aleluia! Ah, Deus santo e maravilhoso, nós temos um endereço. E nós vamos para aquele endereço, aleluia. Jesus disse, não se perturbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar, aleluia. Nós temos um endereço na Nova Jerusalém, aleluia, por toda a eternidade. Vamos fechar os nossos olhos aqui, aleluia. Quando morre um brasileiro no exterior, ou sepulta lá, ou tem que pagar uma grana para trazer o corpo para sepultar aqui. Quando nós morremos, aleluia, nosso corpo pode até ficar nessa terra, mas o nosso espírito vai para a glória celestial, aleluia. E um dia, aleluia, se a gente morrer antes do arrebatamento, quando tocar a trombeta, Deus não vai precisar mandar um carro de anjo vir buscar teu corpo, não, aleluia. Você vai receber um novo corpo glorificado, aleluia. A sepultura vai abrir, aleluia, e dali vai sair um corpo vivificado, glorificado, que vai até o encontro nos céus, aleluia. Somos de Deus, aleluia. Temos um endereço na glória celestial. Somos da família de Deus. Aqui a gente pode ter nessa terra sobrenomes diferentes, né? Cada família tem o seu sobrenome. Brasileiro às vezes repete. Eu não sei se japonês repete sobrenome. Brasileiro repete. Você vê um monte de Alves aí, eu sou Alves. Aí tem um monte de Alves aí que eu nem sei quem são. Silva, né? Tem um monte aí, né? Sobrenome a gente repete. Mas Deus colocou em nós o seu nome.
somos de Deus, tem o nome de Deus, está gravado em nós, aleluia. Não somos estrangeiros, não somos forasteiros, somos cidadãos dos céus, aleluia. Deus não se envergonha de lhe chamar seus filhos. Deus não tem vergonha de dizer, ali está meu filho, ali está minha filha. Aquele ali é meu filho, aquele eu gerei de novo, aleluia. Aquele eu gerei de uma semente incorruptível, aleluia. Aquele eu fiz nascer de novo, aleluia. Aquele eu coloquei ali, aleluia. A minha essência é dentro dele, o meu espírito está nele, aleluia. O meu nome está nele, aleluia. E em breve ele vem para mim, aleluia. Em breve ele vem para a minha presença, oh glória a Deus. Lá em Gálatas ele continua dizendo, aleluia. Para que pela fé, versículo 14, nós recebamos a promessa do Espírito. Nós recebemos a promessa do Espírito. E isso é algo glorioso. Vamos voltar lá para Romanos capítulo 8. Olha o que Paulo fala sobre o Espírito Santo na nossa vida. Romanos 8, versículo 12. Não, desculpa, 15. Romanos 8, 15. Ele diz assim, porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba. Abba quer dizer pai, está aí pai do lado, mas é pai, pai. Abba em hebraico é pai. O mesmo espírito, nós recebemos o espírito para quê? Para que o Espírito Santo está dentro de nós? E aqui tem uma diferença entre o Espírito Santo, aleluia, quando nós aceitamos ao Senhor Jesus e o batismo do Espírito Santo. Tem gente que acha que é a mesma coisa. Não, é diferente. Quando nós aceitamos o Senhor Jesus, nós somos selados com o Espírito Santo. Nós recebemos o Espírito Santo. O batismo com o Espírito Santo é outra coisa. É algo a mais que Deus nos dá. Então a gente não pode confundir isso. Versículo 16, o mesmo Espírito. Que mesmo Espírito? O mesmo Espírito de Deus. É o mesmo Espírito que está dentro de você. Porque Deus é onipresente. Deus não precisa estar num lugar igual nós, seres humanos. Ou eu estou aqui, ou eu estou em outro lugar. Mas Deus não. Deus está em mim, Deus está em você, Deus está no céu, aleluia. Ele pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo. O mesmo Espírito que está com Deus, o mesmo Espírito está dentro de nós, aleluia. E testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus, aleluia. Ele nos dá essa segurança, Ele nos dá essa certeza, essa garantia que somos dele. Você é meu, aleluia. Você é meu, eu faço morada dentro de você. Eu, aleluia, te comprei, eu te lavei, eu te remi. Você é meu, o mesmo Espírito testifica o nosso Espírito que somos filhos de Deus. E se somos filhos, somos logo herdeiros também. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. O Espírito está testificando, aleluia, você não pertence a esse mundo, aleluia, você pertence à pátria celestial, você tem um lugar preparado nos céus, aleluia, você está aqui, mas aqui você está de passagem, aleluia, em breve, aleluia, você vai para o seu lugar definitivo, e esse lugar definitivo é na Nova Jerusalém, aleluia. Por isso, irmãos, quando a gente olha para a igreja primitiva, isso era tão claro, tão nítido neles, que qualquer ameaça que eles sofriam, olha, ou deixa Jesus ou morre. Pode me matar, porque deixar Jesus eu não deixo, aleluia. Ah, eu vou jogar você lá para os leões no Coliseu, pode jogar, aleluia. Vou te queimar vivo, pode queimar vivo. Vou te fritar, pode fritar. Eu não deixo de Jesus, aleluia. Pode acontecer o que for, aleluia. Mas de Jesus eu não deixo, de Jesus eu não largo, aleluia. É isso que nós precisamos ter, essa convicção no nosso coração, de que nada é mais importante do que a presença de Deus na nossa vida, aleluia. E qual o propósito de tudo isso, irmão? Vamos voltar lá para Gálatas. Não aí mesmo em Romanos, desculpa, Romanos 8. Volta não, fica em Romanos 8. Por que Deus fez tudo isso por nós? E ele fala aí, Paulo mesmo no versículo 12, agora sim no versículo 12,
De maneira que, irmãos, somos devedores, não à carne, para viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Nós somos devedores a quem, irmão? Não à carne. Você não deve nada para a sua carne. Porque a inclinação da sua carne, versículo 6, é o quê? Morte. Se você for viver para satisfazer a tua carne, você está vivendo para morrer. E não é morrer fisicamente, não. É morrer eternamente. Se você for fazer só o que a sua carne quer, se você só for buscar aquilo que sua carne quer, você está vivendo em direção à morte, à separação eterna de Deus. Nós não devemos nada para a nossa carne, porque a inclinação dela é morte. Para quem que nós devemos então? Aleluia! Nós devemos viver para Deus, aleluia! Pelo Espírito Santo. O Espírito nos ajuda, meu irmão, para nós mortificarmos as obras do corpo. O Espírito ajuda em nossas fraquezas. Você está tendo uma dificuldade na sua vida, seja qualquer for, você sabe que não dá, eu não posso mais continuar assim, a palavra de Deus já me tocou, Deus já falou comigo, eu não posso mais, eu tenho que mudar. Então peça ajuda, Espírito Santo de Deus, me ajuda. Me ajuda a mudar a minha maneira de pensar, me ajuda a mudar a minha maneira de falar, me ajuda a mudar a minha maneira de agir, de sentir, de pensar. Me ajuda, Espírito Santo. Irmãos, Deus colocou o Espírito Santo para nos ajudar nas nossas fraquezas. Você está passando por uma dificuldade, seja em qualquer área da sua vida, que você está vendo, eu não estou conseguindo. Vamos dar um exemplo aqui, eu não consigo ler a Bíblia, eu tento, mas não consigo ler a Bíblia. Toda vez tem alguma coisa, quando eu vou pegar a Bíblia para ler, acontece alguma coisa, ou me dá sono, ou me distraio. Então peça, Espírito Santo de Deus, me ajuda, eu preciso ler a Bíblia. Eu preciso ler a Bíblia, Espírito Santo me ajuda. Você não está conseguindo orar, Espírito Santo me ajuda a orar, me ensina a orar. Os discípulos não pediram para Jesus, Senhor, nos ensina a orar. Irmãos, tem que pedir, Senhor, me ensina a orar. Me ensina a ter um tempo de oração, de busca. Você lê a Bíblia, você está com dificuldade. Espírito Santo, me ajuda aqui, Senhor. Abre o meu entendimento para compreender a Tua palavra, Senhor. Se você lê, você não consegue guardar. Espírito Santo, me ajuda a lembrar, a gravar no meu coração, na minha mente, aquilo que eu estou lendo, Senhor. Mas peça ajuda para o Espírito Santo, aleluia. Não fica olhando para as coisas, porque às vezes a gente fica tão passivo. Eu tento ler a Bíblia, mas não consigo, então não vou ler mais. Não, irmão, isso é tudo que a sua carne quer. Eu já tentei orar, mas olha, eu não consigo, me dá sono, me dá uma dor, começa a me incomodar. Não vou orar mais. É tudo que sua carne quer. Tudo. Que a inclinação dela é o oposto do Espírito. Tua carne não quer que você venha na igreja, tua carne não quer que você ora, tua carne não quer que você leia a Bíblia, tua carne não quer que você ouça louvor, tua carne não quer que você tu não quer nada das coisas de Deus. A nossa carne não quer nada. Por isso o apóstolo Paulo fala que ele faz o quê com o seu corpo? Submeto ele à vontade de Deus. Eu esmurro, eu não busco, não é para você sair dando soco em você, mas é no sentido figurado. Olha, eu estou em jejum, é fácil fazer jejum? Não é. Não é fácil, porque a nossa carne não quer. O dia que você fala, vou fazer jejum, aí vem um cheirinho logo cedo de um cafezinho assim, vem no seu nariz assim, do pão na chapa, né? Vem só essas coisas boas. Aí você tem que falar não para você mesmo. Não é fácil, não. No momento que você está com raiva, que você vai explodir, você segurar e você morder sua língua para você não explodir, não é fácil. Mais fácil é deixar a carne fazer o que ela quer. É o mais fácil. Mas não é aquilo que agrada a Deus. Então, quando Paulo fala, eu esmurro meu corpo, eu submeto ele está falando isso. Eu até tenho aquele impulso, mas eu seguro. Isso a Bíblia chama domínio próprio, que é um fruto do Espírito Santo. Você precisa do Espírito Santo. Até para você, na hora que você fica irado,
A Bíblia diz, irai-vos e não pequeis. Que mistério é esse de irar e não pecar? Só com o Espírito Santo. É só com o Espírito Santo que a gente consegue irar e não pecar. Não se põe o sol sobre a vossa ira. Quem é que consegue, irmão? Passar de um dia para o outro e no outro dia esquecer completamente da raiva do dia anterior. É só através do Espírito Santo. É só através de Deus, aleluia. Por isso que Deus já sabendo de tudo isso, nos deu o seu Espírito Santo. Nos deu o ajudador. Jesus disse, eu não vos deixarei órfãos. Vocês não vão ficar abandonados. Vocês não vão ficar desamparados. Vocês não vão ficar desprovidos. Vocês não vão ficar sem ajuda. Vocês não vão ficar sem um consolador. Vocês não vão ficar sem alguém que dá força para vocês. Sem alguém que entende vocês, que ampara vocês. Vocês não estão sozinhos. Aleluia! Eu vou enviar o meu Espírito. Eu não vou enviar qualquer coisa, não. É o meu Espírito. É o meu Espírito que eu vou enviar. Aleluia! E Ele vai estar dentro de vocês. Você não vai poder falar um dia eu esqueci do Espírito Santo. Não, porque Ele está dentro de você. Aleluia! Ele está dentro de você. Não é uma chave, não é um livro que você esquece, que você saiu. Não, Ele está dentro de você. Aleluia! Ele está com você, aleluia. Em todo o tempo Ele está ali para te auxiliar, para te ajudar. Amém? Glória a Deus. Encerrando. Nunca se esqueça, Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. Porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo e para que pela fé recebamos a promessa do seu Espírito.